Boa tarde, dia 17 de julho de 2020. Então, na parte 2, eu disse que havia uma certa inconsistência, contradição, paradoxo sobre o fato de eu precisar fazer inferência sobre a média, supondo que eu conhecia o sigma, né? O desvio padrão da população. Tá? Então, na verdade, o que é mais real? O que é na vida real você não conhece o desvio padrão da população. Então é sigma desconhecido, tá? Se você conhecesse a o sigma da população, né? A gente estaria naquela naquela coisa do sigma conhecido. Só que na realidade isso não acontece. Então terminei falando um pouco desse slide, né, mostrando que para estimar a média eu preciso do sigma, mas para o sigma eu preciso da média, e fica nesse ciclo que não acaba nunca, né? Então a gente vai substituir sigma por S. Bom, mas a gente sabe, né, tem um conjunto de vídeos meu que é normal, é a mãe, né? Que a curva normal ela dá a pelo menos três curvas, né? Então, ó, se a essa frase aí é mais ou menos resume o que fala naquela são dois, não, são três vídeos, se eu não me engano, sobre é um vídeo sobre a curva T, um vídeo sobre a curva Q quadrado e um vídeo sobre a curva F, tá? Aqui a gente agora vai se dedicar à curva T. Se a distribuição de uma população é essencialmente normal ou aproximadamente em forma de sino, então, falta um parêntese ali, né? Então a distribuição formada por T igual a x barra menos mi dividido por S sobre raiz de n segue, né, uma distribuição T de student para todas as amostras de tamanho n. Então a gente viu naqueles vídeos lá que eu disse que a curva aqui quadrado foi a primeira filha, a curva T foi a segunda filha, né? Só que aqui a segunda filha está aparecendo primeiro, né? Então, se você toma uma amostra, toma várias amostras, na verdade, da população, se em cada uma delas você tira, você calcula o x barra e o s, né? Você conhece a população, vamos supor, né? Normalmente distribuída. Então, ou no caso aqui a gente vai usar o teorema do limite central para tirar um pouco essa obrigatoriedade, né? Mas vamos supor, a população normalmente distribuída. Você tira o mi conhecido, o sigma conhecido, vamos supor isso, né? Mas você tira x barra e s e constrói esses números t. Esses números t seguem uma outra distribuição, né? É uma distribuição chamada t de student. Ela foi formulada por William Gossett, mas ele usava o pseudônimo de student, lá na Inglaterra. Então, se sua variável aleatória contínua segue uma distribuição normal com média mi e variância sigma, a gente viu lá naqueles vídeos que a distribuição, o número t, né, segue a variável t, a x segue a normal e a t, construída a partir disso, segue uma curva t com com ni graus de liberdade, tá? Então esse ni é o número de graus de liberdade. Então a gente, para calcular a margem de erro no vídeo 1, né, a gente substituiria então o z pelo t e o sigma pelo s, né? E para fazer teste de hipótese também a gente substitui o sigma por S e o Z pelo T. As fórmulas são as mesmas, agora a gente está usando outra curva e a gente está usando o S. A gente diz também que pelo fato de a gente usar o S, a gente está como se estivesse assim, aumentando a incerteza das nossas estimativas, nossos testes, porque o S também é uma estimativa. Ele é um estimador pontual do sigma da população, tá? Então, o desvio padrão amostral é um estimador pontual do desvio padrão da população. E aí a curva T meio que também trabalha com esse coeficiente de segurança, vamos dizer assim, tá? Por causa das suas características. Ela tem uma forma semelhante à forma da distribuição normal padrão, tá? Mas ela fica um pouco mais larga para amostras pequenas. Eu vou mostrar isso numa planilha, tá? Uma figurinha fazendo uma animaçãozinha. Ela também tem uma média, um valor esperado igual a zero. A média de t é zero.
Só que seu desvio padrão, lá naqueles vídeos, né, normal é a mãe, vamos lá ver, eu mostro lá, eu cito lá que a variância, e por consequência o desvio padrão, ele não é 1, tá? Ele é um valor diferente de 1. Bom, e com o aumento dele, vocês podem ver, né, que a curva variância, ou melhor, com a diminuição dele, a variância fica maior. Tá? E é por isso que a curva fica larga. À medida que o tamanho da amostra aumenta, né, aí o número de graus de liberdade, por consequência, também aumenta. A gente vai trabalhar o número de graus de liberdade para a média é igual a n menos 1. Ela se aproxima da curva normal padrão. Eu falei naqueles vídeos lá, né, naquela série de vídeos normal é a mãe, que as filhas querem ficar igual à mãe. Então todas elas tendem para a curva normal, geralmente quando isso acontece, quando o tamanho da amostra aumenta. Tá? Bom, aqui tem a tabelinha da curva normal padrão e aqui tem a tabelinha da curva T de student. Eu tô querendo voltar para essa tabela, mas primeiro eu vou mostrar a animação para vocês no Excel, certo? Aí depois eu volto para essa tabela. Pessoal, ó, aqui na planilha do Excel, eu tenho aqui o N, tamanho da amostra, e tem um Ni, que é o número de graus de liberdade, que eu coloquei como N menos 1, tá? Então, por exemplo, para o tamanho da amostra igual a 2, você vê que a distribuição T está em azul ali embaixo e a distribuição normal padrão em cima, um tom alaranjado, amarelado. Eu vou aumentar o tamanho da amostra, ó, e vocês vão ver que vai se alterando a curva T, né? Então, você vê até que ela é mais larga mesmo, tá? Quando o tamanho da amostra diminui, a variância aumenta, certo? E aí embaixo você consegue ver que ela vai se estendendo para a esquerda e para a direita. À medida que eu vou aumentando, vou aumentar de 2 para 5 o tamanho da amostra, ela vai se aproximando da curva normal padrão. 10, 20, ó, 30, 100, entende? Então aí, ó, já coincidiu com a curva normal padrão, certo? Voltar aqui para um número baixo, 15. Opa, desculpa, é em cima. 15. Tá vendo? 2. Voltou. Vamos lá, então. Bom, voltando agora, né, para a tabela, como eu queria fazer, a curva normal padrão. Essas tabelas a gente usa geralmente para fazer o quê? Cálculo manual, né, gente? Hoje em dia os softwares, a gente usa os softwares e nem presta atenção nessas tabelas. Mas assim, mas é bom deixar eu mostrá-la aqui, mostrar as duas aqui, porque eu quero mostrar as semelhanças entre as duas curvas quando o tamanho da amostra vai aumentando. Ó, a curva normal padrão, a gente lembra, você tem um Z aqui, ó, você vai, né, os valores de Z até a primeira casa vão evoluindo aqui, e vocês vão completando com a segunda casa aqui quando você vai percorrendo aqui para a direita, tá? Então, por exemplo, e aqui no corpo da tabela você tem as áreas, né? Lembre que essa tabela minha, eu tirei ali o desenho, mas ela é para vamos dizer assim, a área entre 0 e 1Z. Essa área aqui, ó, tá? Na curva normal padrão. Então, se você pega 1,90, para a área de 95%, né, de um lado e do outro, você teria 47,5% de um lado e 47,5% do outro. Eu vou mudar aqui a cor para mostrar uma coisa a vocês. Ó. Aí a gente sabe que para o valor de Z de 1,96, olha aqui, ó, 1,9091, 92, 93, 94, 95, 96. Está aqui, ó. Estou destacando aqui. 0,475. Né? 0,475 é a área, é uma da área, vamos dizer, a da direita. A da esquerda também sendo 0,475, quase me enrola aqui. Você tem o total de 95%. Então, para a área de 95%, você tem o Z 1,96. Ok? Curva normal padrão.
E na curva T? Olha só, que interessante. Na curva T, você não tem de cara 1,96 correspondendo a 95%, né? Então, eu estou aqui, que coisa feia, né? Mas relevem aí. Por exemplo, aqui 95%. Qual o valor do T? Gente, houve um problema aqui, então tive que retornar, mas aí apagou algumas coisas que eu escrevi e se apagaram, né? Mas assim, ó, eu estou falando da curva T. A curva T, então, é semelhante à curva normal, zero aqui. Aí vamos dizer que eu quero saber qual o valor de T, né? Para que aqui dê 95%. É 1,96? Será que é 1,96 igual à curva normal padrão? Depende de quê? Do número de graus de liberdade, que é igual a n menos 1. Aí na tabela T, você não tem, é o contrário da tabela curva normal padrão. No corpo dela não é o valor da área, o valor da área está aqui em cima. Agora eu vou mudar de cor de novo. Por exemplo, área em duas caudas. E outra coisa, é a área, que ele fala de duas caudas, são as caudas aqui, ó, essa área aqui de fora, certo? Se eu quero saber 95% na área de dentro, as duas caudas de fora formam juntas 5%. Então eu vou olhar aqui, ó, 5% ou nessa, ou nessa, ou nessa, né? E em duas caudas, ó, ou vai ser nessa, vamos ver em qual vai ser, né? Ou vai ser nessa, ou desculpa, né? Ou vai ser nessa, ou vai ser nessa. 5% nas duas caudas. Tá, mas aí você diz, mas eu vou olhar em que coluna finalmente? Vai depender do número de graus de liberdade. Se sua amostra, por exemplo, lá vamos nós, mudar de cor de novo. Se eu tiver uma amostra com n igual a 89, né? Bom, vou pegar outro número ali para ir direto na tabela. Com n igual a 64, tá? Uma amostra com n igual a 64. Aí o número de graus de liberdade é 64 menos 1, 63. Lá vai eu mudar de cor de novo. Eu vou aqui, ó. Aqui está o número de graus de liberdade. 1, 2, 3, aí vai até 27. Aí aqui continua. 28, 29, tá até 54. Aí aqui continua. 55, 56, 63. Cheguei nele aqui, ó. 63, 5% em duas caudas, 1,998. Opa! Então não é 1,96. Sempre não, não. Sempre não. Mas se você for aumentando o número de graus de liberdade, você pegar uma amostra com... Se eu pegar aqui, ó, já com... É uma amostra enorme, né? 4.500. Eu vou subir um pouquinho, tá, gente? Se eu pegar uma amostra com 600 valores, ó, quando a amostra aumenta, o número de graus de liberdade... 601, né? Se eu pegar uma amostra com 601 valores, o número de graus de liberdade é 600. Aí eu vou aqui, ó, já aproxima da curva normal, 1,96. E assim vai, ó. Com amostras grandes, tende para a curva normal, tá? É justamente o comportamento que eu mostrei lá na planilha. Tá? Então a gente usa a curva T na prática em testes de hipótese e estimação de média. Ok? Curva normal padrão, curva T. Muito obrigado.